agradeço a DIT pela oportunidade, mais uma vez, de poder estar aqui com vocês e a gente discutir alguns temas que, sem dúvida, são relevantes para o mercado. Bom, o nosso painel vai tratar, né, da primeira parte da Lei 13.465 de 2017. E a gente vai focar em três figuras: condomínio de lotes, condomínio urbano simples e loteamento de acesso controlado, já que são três figuras que, embora não sejam novas no direito, eles foram explicitamente tratados pela lei de 2017. E o que a gente combinou aqui é que eu vou me limitar a dar um panorama para que, especialmente, os empresários se situem, né? Que confusão é essa? Afinal, o que é o condomínio de lotes? Onde é que se situa? Qual é a diferença entre ele e o loteamento de acesso controlado? O que é o condomínio urbano simples? Então, a ideia primeiro é dar a vocês uma visão panorâmica. Então, a Maria Amélia vai explicar a vocês cada uma dessas figuras e, na sequência, eu e Laiana vamos discutir, juntamente com a própria Maria Amélia, alguns aspectos, tanto de natureza consultiva quanto no contencioso. Então, para dar a vocês essa visão, eu preparei um organograma que trata do fracionamento da propriedade, já que é disso que nós estamos tratando ao falar de condomínio de lotes. Então, como é que, no nosso sistema jurídico brasileiro, nós dividimos o fracionamento da propriedade? Nós temos, basicamente, três modalidades principais. Em primeiro lugar, o condomínio edilício, que hoje é regulado pela Lei 4591 de 64, naqueles artigos não revogados pelo Código Civil de 2002. Então, desde 2003, quando entrou em vigor o Código Civil de 2002, o condomínio edilício passou a ser regulado por duas leis: Código Civil e Lei 4591, a Lei de Condomínios e Incorporações. Segunda modalidade de fracionamento da propriedade é a nova figura do direito real de laje, que vai ser tratado em outro painel e por isso eu não vou entrar nele, tá? Eu só vou me limitar a dizer que a laje, uma vez constituída, ela importa em direito real sobre coisa própria, tá? Embora há alguns artigos, especialmente na internet, que queiram equipará-la à superfície, né? O que, a meu ver, não é correto, já que a laje ela é um direito real que tende à perpetuidade, né? E que gera uma nova matrícula, ao contrário da superfície. Então, com a laje, eu também tenho, tal como no condomínio edilício, o fracionamento da propriedade. Onde havia apenas uma propriedade, passa a existir duas ou mais. E isso é diretamente refletido na quantidade de matrículas, né? Tantas serão as matrículas quanto forem as novas propriedades constituídas. Finalmente, nós temos o parcelamento do solo, que é regulado por uma outra lei, a Lei 6766 de 79, essa sim imagino que os senhores já estejam muito familiarizados com ela, e que também veio a ser regulamentada por um decreto do mês passado, que vai ser objeto, sem dúvida, de muita discussão, porque ele tem, para dizer o mínimo, ele é criticável, mas esse decreto 9.310, ele, no âmbito da regularização fundiária urbana, ele veio regulamentar, ou pretendeu regulamentar, as figuras das quais nós estamos falando agora. E no parcelamento, nós temos duas modalidades. Quando eu parcelo o solo, eu posso desmembrar. Quando eu simplesmente divido a gleba original, eu posso promover um verdadeiro loteamento quando eu tenho abertura de vias públicas. E é dentro do loteamento que a gente vai enxergar, nesse quadrinho em amarelo, o loteamento de acesso controlado. Então, quando eu trato de loteamento de acesso controlado, eu não posso confundi-lo com o
condomínio de lotes. Do ponto de vista, vamos dizer assim, arquitetônico e urbanístico, é impossível distinguir o condomínio de lotes de um loteamento de acesso controlado. Eu não consigo, eles são simplesmente iguais. A única forma de fazer isso é indo ao cartório imobiliário. Bom, e um ponto que eu queria também ressaltar é que tem-se dito que o condomínio de lote seria, então, uma nova forma de condomínio, né? Então, ao lado do condomínio necessário, do condomínio voluntário ou ordinário e do condomínio edilício, haveria agora o condomínio de lotes. Tá? E, a meu ver, né, nós não estamos diante de uma nova modalidade de propriedade. O condomínio de lotes é um condomínio edilício. Assim como eu posso ter um condomínio de apartamentos, um condomínio de salas, um condomínio de casas, um condomínio multiuso, eu posso ter um condomínio de lote. Ou seja, quando aquele condomínio, por ocasião do registro da incorporação imobiliária, ou do registro de uma instituição de condomínio edilício, quando esse direito real ele nasce, né, as unidades imobiliárias são, no todo ou em parte, lotes. Então, eu posso, inclusive, numa incorporação imobiliária, constituir um condomínio edilício em que parte será de lotes e parte será, por exemplo, de apartamentos. Não há nenhum problema, né? O sistema jurídico não limita esse tipo de figura. Então, vejam, quando eu falo de lotes, né, condomínio de lotes, eu estou falando simplesmente do tipo de unidade imobiliária que haverá neste condomínio edilício. Aí, sem dúvida, foi extremamente relevante a previsão explícita, porque até então a segurança jurídica era absoluta, né? Você tinha municípios que aceitavam essa figura e muitos outros que não a aceitavam. Eu tive um caso, inclusive, que era um empreendimento em 3 terrenos distintos, um único master plan. Na primeira fase, nós conseguimos fazer condomínio de lote. Na segunda fase, nós fizemos condomínio de lote. E na terceira fase, mudou o secretário de obras e que entendia que aquela figura não seria lícita e nós tivemos que fazer um loteamento de acesso controlado de acordo com a Lei 6766. Então, não que agora a segurança jurídica seja plena, né? Nós temos ainda um longo caminho pela frente, mas isso é uma ajuda absolutamente fundamental. E outra prova de que o condomínio de lote não é uma nova figura é que o legislador ele alterou, né, o Código Civil para incluir o artigo 1358-A. É ali que está o condomínio de lote. E se vocês repararem, né, esse 1358-A, ele passou a ser um artigo único na seção 4. E a seção 4, ela está em que capítulo? Condomínio edilício. Então, o legislador andou bem, está certo fazer isso, porque o condomínio de lote é um condomínio edilício. Pois bem, e, como eu disse, do ponto de vista urbanístico e arquitetônico, eu não consigo diferenciar o condomínio de lote do loteamento de acesso controlado. Mas é muito fácil diferenciar as duas figuras sob o aspecto jurídico. Basta eu ir ao cartório de registro de imóveis, que é a sede dos direitos reais. Então, eu vou ao oficial, peço uma certidão, e ao olhar essa certidão, eu preciso enxergar no caput da matrícula uma fração ideal para afirmar, então, que eu estou diante de uma unidade imobiliária e, portanto, aquele é um condomínio edilício de lotes. Se eu não enxergo a fração ideal no caput da matrícula, eu posso afirmar com certeza absoluta, se é que isso existe, né? Porque sempre vai existir a possibilidade do oficial ter simplesmente esquecido de colocar a fração ideal, mas, enfim, isso é uma coisa extremamente rara. Eu vou poder, então, afirmar com certeza absoluta que eu estou diante de um lote clássico, que essa propriedade, ela surgiu em razão do registro de um loteamento de acordo com a Lei 6766 de 79. Ao contrário
né, da segunda matrícula, onde vocês, enxergando a fração ideal, vocês podem afirmar que isso é um condomínio edilício. Aliás, senhores, isso vale para qualquer caso. Se eu vejo uma matrícula, por exemplo, em que o imóvel é um prédio de 5 pavimentos composto dos apartamentos, 1, 2, 3, 4, 5, 50. Então, é um imóvel, prédio, situado na rua tal, composto dos apartamentos tais a tais. Apartamentos com saída autônoma para via pública. Muita gente olha e fala, ah, isso é um condomínio edilício. Não é. Sabem por quê? Porque eu não enxergo no caput dessa matrícula fração ideal. A fração ideal, a fração ideal ligada à unidade imobiliária, ela é um requisito absolutamente indispensável ao reconhecimento do condomínio edilício. Não existe unidade autônoma em condomínio edilício que não tenha fração ideal. Isso é da própria essência desse instituto. Tá? Um outro requisito que eu vejo com frequência se falar, e que, a meu ver, já não se aplicaria, é que só existe condomínio edilício com a averbação da construção. Cuidado, porque isso é algo intuitivo, né? Claro, eu só consigo enxergar o prédio, eu só consigo instalar aquele condomínio se o habite já tiver sido averbado. Mas vejam, quem disse que o condomínio edilício só surge com a averbação da construção? Pelo artigo 1332, que é ele que regula a instituição do condomínio edilício, desde o momento em que eu registro o ato que o institui, né, isso se dá por ocasião do registro da incorporação, desde esse momento as unidades autônomas já nascem juridicamente, elas já passam a existir no mundo jurídico. E se não fosse assim, senhores, não seria possível vender a unidade autônoma na planta, não seria possível registrar essa venda, registrar a alienação fiduciária, não seria possível negociá-las. O que a averbação da construção faz por fim ao negócio jurídico de incorporação imobiliária, em primeiro lugar, e em segundo lugar, é alterar a qualificação jurídica desse bem imóvel. A unidade que era uma unidade a ser construída, ela passa a ser uma unidade construída. Eu altero a qualificação jurídica daquele bem. Mas ele não surge para o mundo jurídico somente por ocasião dessa averbação. Isso é uma noção que pode fazer muita diferença, pois foi com base nesse, o que, a meu ver, é um equívoco. Por exemplo, o TJ de São Paulo, ele ao entender que o condomínio de lote ele era uma figura ilegal antes da vinda da Lei 13.465, um dos argumentos era esse: ora, mas espera aí, se não foi averbada ainda a construção, como é que isso existe? Né? Um condomínio de lotes, quanto isso vai ser construído, enquanto não for construído não existe? Né? Então, enfim, são vamos dizer assim, mitos jurídicos que vão se consolidando, né, na cabeça das pessoas, tal como, por exemplo, a noção de que fração ideal tem que ser proporcional à área construída. Onde está isso na lei? A lei não vincula. Pelo contrário, né? Isso chegou a vigorar por um breve período, quando o Código Civil entrou em vigor, que dizia que a fração tinha que ser proporcional ao valor da unidade. Mas o Melim Chalub foi o autor, inclusive, desse artigo que veio a corrigir. Um ano depois, a redação foi alterada, do 1331, e voltou a prevalecer, como já era no regime da Lei 4591 de 64, a liberdade ampla. Se os incorporadores têm o hábito de utilizar a NB 12721 para calcular a fração ideal, isso é apenas um hábito. Tá? Eu não tenho que equivaler, do ponto de vista jurídico, área privativa com fração ideal. E nenhuma delas também precisa ser equivalente ao CRD, coeficiente de rateio de despesas. Do ponto de vista jurídico, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A fração ideal, ela simplesmente representa a quantidade de propriedade que o titular daquela unidade autônoma tem em relação às partes de propriedade comum.
Se o meu apartamento ele está vinculado à fração ideal de 1/10, por exemplo, significa que eu sou o titular de 10% da propriedade, das partes comuns, tal como no condomínio voluntário, não há diferença. Tá? Então, é prático, é extremamente comum, mas não é obrigatório vincular fração ideal à área construída. Isso pode fazer muita diferença na hora de se estruturar determinados empreendimentos. Então, vou passar agora a palavra à nossa Maria Amélia para dar o seu show habitual. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui e parabenizar os advogados que constituíram o Instituto, o Ibradim. Apenas alertá-lo para que ele não nasça com a veia machista, na medida em que os que vieram aqui apresentar o Instituto eram todos advogados, e também aqueles entrevistados também eram todos advogados. Esqueceram que as advogadas do sexo feminino estão cada vez, diria, presente maciçamente nessa área do direito imobiliário. Então, mas realmente é uma... Tá. Eu só queria fazer uma defesa aqui, dizer que o Ibradim tem sim muita preocupação com as mulheres. No Dia das Mulheres fizemos uma bela homenagem a elas no LinkedIn, não sei quem teve acesso à publicação. Já entendi. Inclusive a Kelly faz parte, temos quase 100 mulheres no quadro do Instituto. Eu também faço parte, só precisava na apresentação ter uma figura tá certíssimo, feminina, advogado. Então, fica aqui o meu protesto, mas em nome das minhas colegas presentes. Mas vamos lá. O Abelha, a mim me coube, rapidamente, falar sobre as características dessas três figuras legislativas que foram criadas pela Lei 13.465, inclusive, como a Abelha falou, a figura do condomínio de lotes, que, mediante a introdução do 1358-A do Código Civil, e também no artigo 78 da Lei de Loteamentos, a introdução do parágrafo 7º, e o artigo 2º, a introdução do parágrafo 7 ao artigo 2º, e também do parágrafo 4º ao artigo 4º. Temos a segunda figura, que é o condomínio urbano simples, previsto nos artigos 61 a 63 desse diploma legal, o loteamento de acesso controlado através da alteração do artigo 2º da Lei de Loteamentos, com a introdução no referido dispositivo do parágrafo 8º. Bom, aí tem todos os artigos, apenas eu coloquei, mas vamos para as suas características, porque realmente nós temos pouco tempo. O condomínio de lotes, ele caracteriza-se exatamente pela propriedade exclusiva e a propriedade comum, vinculadas, como a Abelha falou, a uma fração ideal, de acordo com o potencial construtivo ou outros critérios indicados no ato da instituição do condomínio. Então, na realidade, diferentemente do loteamento normal, as ruas, praças e todas as demais áreas de uso comum são de propriedade privada, enquanto que no loteamento comum, as áreas e praças e todas as vias são de propriedade pública. Esse é o diferencial bastante significativo entre o condomínio de lotes e o loteamento comum. Nesse condomínio de lotes, a aplicação da Lei 6766, porque há um parcelamento, a lei de loteamento. Há também a aplicação da 4591, que é a Lei de Corporação Imobiliária, na hipótese em que haja comercialização prévia das unidades autônomas para entrega futura. E, nesse caso, necessário se torna o registro da convenção de condomínio e um memorial descritivo. Há uma existência de um condomínio, inclusive com todas as figuras a ele inerentes, como síndico, o rateio das cotas condominiais, dispensada, no caso, a necessidade da constituição da associação de moradores, porque é um condomínio por excelência. A situação registral faz-se a abertura da matrícula para as unidades autônomas, no ato da conclusão da obra e da instituição de condomínio. E há críticas em relação a essa figura por dois aspectos. Primeiro, no aspecto registral. Critica-se a lacuna da lei,
quanto ao momento da abertura da matrícula individualizada, porque há quem entenda que essa matrícula individualizada ela pode ser aberta quando do registro da convenção de condomínio. Uma outra crítica é a falta de definição precisa do procedimento de constituição do condomínio de lote. Nesse caso, aplica-se subsidiariamente a lei de incorporação imobiliária. Já o condomínio urbano simples, ele veio exatamente para regularizar as situações existentes em imóveis urbanos, na medida em que existe nos municípios brasileiros várias edificações informais sobre o mesmo terreno. São as chamadas edículas, as casas de fundo. E essa figura legislativa ela veio exatamente para regulamentar essas construções irregulares. Como é que é feita o registro, a abertura da matrícula para as unidades imobiliárias autônomas, sempre também vinculada à fração ideal das áreas comuns. Agora, há uma característica desse condomínio urbano simples, que é a necessidade de acesso autônomo a todas as unidades. Ou seja, cada unidade ela tem que sair para uma área comum, tem que ter esse acesso autônomo. Você não pode, por exemplo, instituir um condomínio urbano simples, por exemplo, num apartamento com vários cômodos, mas você pode, por exemplo, ter cômodos autônomos entre si, que podem formar esse condomínio urbano simples. A crítica que se dá é essa nomenclatura de condomínio, porque, na realidade, trata-se de um condomínio edilício simples, como até falou a Abelha, e também o fato de denominar urbano, porque essa figura poderia também ser aplicada nas áreas urbanas. O loteamento de acesso controlado veio também para normatizar, regularizar aquela figura que todos nós conhecemos na área do direito, que são os loteamentos fechados, entre aspas, né? Esses loteamentos é um parcelamento em lote, sob a forma de imóveis autônomos. Na realidade, a diferença para o loteamento normal é que, no caso específico, pode haver deve haver um controle de acesso, por isso o nome, loteamento de acesso controlado. Só que esse controle ele tem que ser autorizado pela autoridade municipal, tem que haver essa autorização do município, e também há uma vedação de proibição de acesso, possibilitando a que, quando houver a identificação dos pedestres ou de veículos, eles terão acesso a esse condomínio e não pode haver essa proibição de acesso. As vias públicas, como no loteamento normal, continuam sendo de propriedade do município. Também na Lei 13.461 há uma figura nova, que é o artigo que foi introduzido no artigo 78, que é o artigo 36A, que trata da associação dos moradores, até então inexistente, carente de regulamentação. Essa associação é criada exatamente para a administração, segurança, limpeza, embelezamento das áreas comuns de um loteamento. Foi especificamente tratada nessa lei, inclusive no artigo 36 do seu parágrafo único. Essa inovação socorre a uma realidade existente nos municípios brasileiros de um modo geral, essa constituição dessas associações de moradores, que foram criadas exatamente para essa administração das áreas comuns. E essa novidade, por que ela foi importante? Primeiro, porque é necessária a sua regulamentação, que não havia, e segundo, porque recentemente, de uns tempos para cá, porque o STJ mudou de posição, o STJ, inclusive, reconhece, inclusive em julgamento, que tem efeito vinculante, porque é representativo de controvérsia, são uns julgamentos de um RESP de São Paulo, em que os proprietários não poderiam ser obrigados a suportar a taxa de manutenção da associação se a ela não se associaram e se não anuíram com a realização dos serviços. Então, a ementa diz isso. Para efeitos do artigo 543C do CPC, afirma-se a seguinte tese: as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuírem. Nesse caso, foi importante porque passou-se
inclusive, a haver uma regulamentação expressa da Associação dos Moradores. Eu concluo que a edição desse normativo legal revela a clara preocupação do legislador em regular realidades espontâneas do desenvolvimento das relações do mercado imobiliário, criando essas três figuras, até então existentes na prática e agora regulamentada, prevista expressamente na lei, e caberá à doutrina e à jurisprudência amadurecer essa questão, inclusive no que concerne a compatibilização da aplicação da lei de loteamento e da lei de incorporação imobiliária. Eu diria, para finalizar, que um case, inclusive, que recentemente foi posto para a minha análise, poderia fazer a conversão de um loteamento para um condomínio de lote. É possível fazer essa conversão do loteamento já existente para um condomínio de lote. Nesse caso, nós estamos estudando, é um assunto realmente que vai criar uma série de dúvidas, e, em princípio, a gente defende até essa possibilidade, mas desde que haja uma aprovação unânime dos proprietários do lotes e também o processo de desafetação, ou seja, a transferência das áreas públicas para o privado, porque o condomínio de lotes ele se caracteriza, como eu já disse, pelas áreas privadas, as áreas comuns como sendo privadas. Eu agradeço, estou à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Antes da doutora Laiana continuar, eu só gostaria de esclarecer que a lei, os senhores já devem ter tido a oportunidade de verificar a lei federal que criou o condomínio de lotes, ela é muito geral, né? Ela não é específica nem um pouco, então, certamente, as prefeituras municipal irão regulamentar, através de lei municipal, a questão das partes, né, da urbanização, porque na edição da lei preocupou-se muito com a questão da parte urbana, né? Então, com certeza, a lei municipal ela vai regulamentar, se o município tiver alguma lei federal, alguma lei municipal de loteamento, talvez replique isso ou não. Então, é importante atentar aí no condomínio de lotes, se o município já tem ou não criado a lei, que a maioria não tem, né? Criada a lei municipal, regulamentando toda essa questão de urbanização, porque a lei ela é muito geral. Agora, a doutora Laiana ela vai continuar. Primeiro, bom dia. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer também pelo convite para estar aqui. Para mim é uma honra enorme dividir um painel com a doutora Amélia, Abelha, Kelly, que, enfim, são referências, né, no mercado imobiliário. Foram meus professores, inclusive, então é uma honra enorme. Agradecer o convite em nome de doutora Rita e agradecer ao Adit em nome dela, inclusive. Parabenizar também a iniciativa de lançamento do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Nós também, aqui falo em nome de Bernardo, Paula, Iracema, doutora Amélia, doutora Rita, enfim, que também somos fundadores do Instituto Baiano de Direito Imobiliário, e nós, desde o começo, pensávamos exatamente na importância, né, de se reunir os profissionais que atuam nessa área, reunir os estudiosos e dedicados ao aperfeiçoamento, né, da área, a importância dessa sinergia. Então, o Instituto Baiano parabeniza a vocês. É importante que os estados, cada um deles, também se reúna, constitua seus próprios institutos para buscar também trabalhar com as peculiaridades locais, enfim. O direito imobiliário é muito rico, muito interdisciplinar, então essa é uma iniciativa fundamental. Então, parabenizar a vocês e desejar muito sucesso. Me filiando aqui à moção de doutora Amélia, ao lado das feministas. Mas vamos lá. Eu vim, o que eu viria falar e abordar nesse painel é exatamente sobre o ponto que a doutora Amélia introduziu, a questão da inserção na Lei 13.465 do artigo 36A da Lei de Loteamentos. Por quê? É um novo capítulo, na verdade, sobre o rateio das despesas no loteamento. Essa história certamente já é conhecida de vocês de longa data, porque há muito se discute a legalidade, a licitude da cobrança da repartição, né, das despesas de loteamento entre os titulares de direitos reais do loteamento, entre os proprietários do loteamento. Então, eu
suscitei aqui, só para uma abordagem histórica rápida, a questão da judicialização começou porque se discutia: é possível se obrigar o pagamento a quem não é associado dessa associação de moradores ou não é possível? Não se cobrar desses titulares se implicaria permitir o enriquecimento sem causa? Então, há muito a discussão era exatamente em torno dessas duas questões: enriquecimento sem causa e princípio de liberdade associativa. Tem alguns marcos específicos de decisões, eu também não vou me alongar muito sobre elas, porque já são bastante conhecidas de vocês. O primeiro foi de 2005, né, do STJ, num julgamento de embargo de divergência, que é aquele recurso exatamente apto a uniformizar o entendimento entre as seções. Então, esse primeiro marco é de uma decisão que reconhece a impossibilidade da cobrança. A partir daí, são sucessivas as decisões confirmando a decisão do STJ, muito porque, já em respeito à força persuasiva dos precedentes, embora isso ainda não fosse vinculante, já representava o entendimento da Corte responsável por uniformizar a legislação infraconstitucional. Lá em 2011, o STF, na verdade, por uma decisão monocrática do ministro Marco Aurélio, vem e decide da mesma forma, no sentido de que não se poderia cobrar a taxa de manutenção, chamada taxa de manutenção, daqueles que não se associaram ou não anuíram com a cobrança. E, lá, ainda em 2011, o STF afeta esse recurso extraordinário, o 695911, reconhecendo a repercussão geral em torno da questão, porque tem aptidão, de fato, para alcançar inúmeras situações, milhares, na verdade, né, de situações. E aí, em 2015, foi esse julgado que a doutora Amélia chegou a comentar, firmado uma tese para os efeitos do 543 do antigo CPC, que era exatamente firmada a tese para vincular todos os demais casos. E a tese que se fixou não é em nada diferente do que já vinha se decidindo. Então, aquela decisão lá de 2005 já previa exatamente a mesma coisa. Já se dizia que não se poderia cobrar daqueles que não eram associados ou que não anuíram com a cobrança. Mas o que é importante da fixação dessa tese, o que é importante de se analisar esse recurso repetitivo, é exatamente o que levou à formação desse precedente. E, para isso, a gente precisa necessariamente analisar os debates que geraram a fixação da tese. E esses debates estão constantes nos votos que compuseram, na verdade, o acórdão final, e eles são extremamente interessantes, porque a gente vai ver aqui. Esse é o ministro Buzzi, que foi o vencedor nesse recurso repetitivo. Ele, na verdade, ele instaurou a divergência em relação ao voto do ministro Cueva e trouxe, na verdade, esse fundamento. Em nosso ordenamento jurídico positivado, vale rememorar, há somente duas fontes de obrigações, a lei ou o contrato. Nesse caso, não há nenhuma dessas duas situações. A ausência de legislação que regulamente especificamente a presente matéria. Ninguém pode ser compelido a fazer algo senão em virtude de lei. Então, o voto do vencedor que gerou a fixação da tese, que foi acompanhado pelos demais ministros, tinha por pressuposto, ele partia da análise argumentativa de que, se não há lei, se não há contrato, se não há nenhuma dessas duas fontes de obrigação, não há que se falar em criar uma obrigação tácita, como propunha o relator, que trouxe uma ideia de comportamento concludente. A lógica do relator era: se eu usufruo dos serviços prestados pela associação, eu estou me comportando de forma concludente a aceitar aquele formato que me foi imposto, não poderia vir em juízo pedir, na verdade, que não fosse obrigado a pagar, porque o meu comportamento seria num sentido diverso. O ministro que venceu trouxe essa segunda tese, que foi acompanhada pelos demais membros da Corte. E aí o ministro Raul Araújo, ele traz essa importante ponderação. Novamente, na ausência de lei regente ou de condomínio formalizado, então ele está tratando de lei regente que regulamente essa questão do loteamento ou o condomínio formalizado, que depois veio a questão do condomínio de lotes, as taxas de manutenção criadas por associação, e aí ele vai trabalhando com como fixar a tese, como propor a tese. E ele diz: vamos decidir desse modo e fixar que, enquanto não houver lei tratando a esse respeito, porque com isso estaríamos instigando o legislador
aqui de legiferenda desse uma solução para essa preocupante questão. Novamente, nos debates que geraram a fixação da tese, se trabalha com a necessidade de criação de uma legislação específica que trate do tema. E aí, como normalmente os tribunais costumam aplicar literalmente a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, como se texto fosse norma e não pressuposse a interpretação, se aplicou indistintamente a tese fixada no recurso repetitivo, no sentido de que não se poderia cobrar desses não associados, essa taxa de manutenção. E aí, em 2016, eu estou falando dessas decisões específicas porque foram as mais representativas. Em novembro de 2015, o ministro Cueva, que foi exatamente o vencido lá quando se fixou a tese do recurso repetitivo, ele julga um novo caso, dessa vez proposto por uma associação de loteamento, e ele diz que esse é um caso diferente do que foi apreciado quando da fixação da tese, quando da formação do precedente vinculante. O que ele vem a dizer é: aqui há uma situação fática que não foi analisada lá. Qual a situação fática? Quando eu vou registrar um loteamento, eu coloco na minha minuta padrão que vai ser constituída uma associação e que os titulares adquirentes, os proprietários dos lotes desse loteamento, necessariamente terão que custear essas despesas. Então, em verdade, diferente do que se decidiu no caso em que foi formada a tese vinculante, há sim uma anuência. Há uma anuência e há uma obrigação que decorre do contrato. Então, há aqui a necessidade de se reconhecer o pagamento, a obrigatoriedade do pagamento dessa taxa de conservação, essa taxa de manutenção do loteamento. E dá uma nova roupagem, dá um sinal, na verdade, de um outro argumento que não vinha sendo observado quando do proferimento das outras decisões. Isso desde 2005, quando se firmou aquela primeira decisão contrária às associações. Não se levava em consideração esse aspecto específico. Há contrato registrado há uma previsão expressa na promessa de compra-e-venda, que é a minuta da constituição da associação e da necessidade do rateio. Se sim, então há uma anuência expressa com o pagamento dessas despesas. Por isso, é devido pagamento. E aí, então, em resposta, e me parece que é muito clara, considerando a sequência dos atos e os fundamentos que foram suscitados nos dois julgados, se cria o artigo 36A da Lei de Loteamentos, né, a 13.465, vem acrescer esse dispositivo na Lei de Loteamento. E vejam, onde é que foi inserido esse dispositivo? Exatamente no capítulo dos contratos. Porque era ali que deveria constar a previsão da existência da associação e da necessidade de custeio dessas despesas. E aí o 36 diz exatamente que essas associações, o artigo, inclusive, tem uma redação confusa, que dá até margem para uma interpretação até ruim para a gente, mas vamos lá. Considerando que o legislador não vai criar a palavra inútil, eu estou pressupondo que a interpretação vai ser no sentido do que se quis de fato dizer, que é regulamentar a questão do pagamento das despesas em loteamento. Então ele diz que as associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamento, ou entidades civis organizadas em função da solidariedade de interesses coletivos, vinculam-se por critérios de afinidade, similitude e conexão à atividade de administração de imóveis. Claramente, o que se quis aqui, claramente a meu ver também, né? O que se quis aqui foi responder à ponderação que o ministro Cueva fez quando do voto de 2016, em que ele diz: é tão diferente o caso que aqui não se está diante de uma associação de moradores como recorrente, como parte interessada nesse recurso especial. Aqui se está diante de um administrador de loteamento. Então se quis, no caput, criar uma equiparação para dizer: venha o que vier, seja a associação de moradores, seja um administrador de loteamento, todos eles estão contemplados, todos eles, na verdade, exercem uma mesma atividade, há um mesmo sentido, em que também elas, também nos casos em que a cobrança seja feita pelas associações de moradores, as despesas sejam custeadas por todos os proprietários.
Então, ele vinculou a essa atividade de administração de imóveis todas essas figuras. E aí, no parágrafo único, se diz: a administração de imóveis na forma do caput sujeita seus titulares à normatização e disciplina constante de seus atos constitutivos, cotizando-se na forma desses atos para suportar a consecução dos seus objetivos. A Abelha já até escreveu um artigo, eu já li, teve a gentileza de me encaminhar também, tratando da má redação dessa disposição, porque, de fato, poderia ter sido mais claro. Mas acho que, de alguma forma, numa tentativa de regulamentar o mais rápido possível, se trouxe esses dispositivos que responderiam a esses dois julgados. Mas percebam que é possível se extrair do texto específico que os seus titulares se vinculariam especificamente aos associados. Então, porque ele diz ali: as atividades desenvolvidas pelas associações de proprietários, as entidades civis organizadas em função da solidariedade de interesses coletivos, vinculam-se às atividades de administração de imóveis. Então, essas são as administradoras de imóveis. E aí ele vai ali embaixo e diz: sujeito a seus titulares. Estes seus titulares seriam os titulares do proprietários dos lotes ou titulares da associação. Então, há uma margem aí para a interpretação, mas dentro da linha do que a gente conversou, falou rapidamente, não se cogita que o legislador se digne a perder o tempo, que poucos de nós temos tempos a perder hoje em dia, muito mais o legislador, para trazer aqui uma expressão vazia. Então, realmente, a meu ver, o que ele quis dizer é que sujeita seus titulares no sentido de proprietários dos lotes. E aí? E o que significa a superveniência dessa lei, considerando a existência de um precedente vinculante e considerando também o recurso extraordinário pendente ainda de julgamento com repercussão geral? Qual a repercussão da superveniência da lei para essas situações? Como é que o STJ está vendo a superveniência da lei? E aí tem uma decisão já do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que em uma decisão monocrática diz: a meu sentir, o artigo 36A, tido pela associação embargante, no caso, que suscitou, em sede de embargo de declaração, uma contradição, ela trouxe, na verdade, esse fundamento para suscitar a aplicação da lei, não se aplica à presente relação jurídica material, porquanto lei nova não pode retroagir para conferir o direito ao embargante cobrar pretendidas despesas relativas ao rateio de serviços condominiais e afastar a exigência de que a embargada seja associada ou tenha aderido ao ato que instituiu o encargo. Essa decisão já foi recente, né, em sede de decisão monocrática, não significa o posicionamento do STJ, mas já vem sendo seguida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E essa decisão vocês vão ver ali, 11 de abril de 2018, ou seja, uma semana atrás, né? É recente. Sexta, né? Recente. E o que ela diz é exatamente isso. Logo, não há de se dar guarida à pretensão recursal, nem mesmo quanto à suposta subsunção do caso em exame ao artigo 36A, pois, e repete a ponderação que foi trazida pelo ministro Paulo de Tarso. E aí, é correto, não é correto? O que o setor pode fazer para trabalhar com essa hipótese? Primeiro, isso que nós estamos fazendo, discutindo o direito imobiliário e a aplicação das normas que se criam exatamente para criar um pouco mais de relação de segurança jurídica para a nossa atuação. E aí, eu vou trazer aqui um pouco das questões. Só temos um minuto, tá? Vou só concluir. A nova lei alcança os loteamentos implantados? Me parece que sim. Sim, na seguinte medida. A lei nova, ela é um fato superveniente. Fato superveniente pode ser conhecido, inclusive, em sede recursal. Mas essa lei nova pressupõe, para os loteamentos já implantados, que haja o contrato prevendo a instituição da associação e o rateio das despesas. Isso porque, diferente do que decidiu o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a relação existente entre os proprietários de um loteamento ela não é instantânea, é uma relação sucessiva, e por isso a lei se aplicaria daí para frente, da vigência dela para frente, sendo devidas essas parcelas. Laiana, em relação à coisa julgada, eu entrei com a ação, eu tenho uma coisa julgada de
declarando a inexistência da relação jurídica. A lei nova pode me obrigar a pagar essas despesas? Pode. Pode porque a coisa julgada se forma à luz do fato existente à época. E, havendo um fato novo, há uma demanda nova em relação a essas demandas para frente. Recurso extraordinário com repercussão geral. Você verifica, se tiver seca, você qual a repercussão disso? Já estou concluindo. O STF ainda não julgou o caso. E, necessariamente, admitido o recurso, o STF julga aplicando o direito à espécie. Então, nesse recurso extraordinário, necessariamente, o STF terá de se manifestar sobre a questão, porque há, no ordenamento, uma nova previsão que precisa ser enfrentada para a solução da questão submetida à repercussão geral. Então, hoje, está vigente a lei e é obrigatório o pagamento nessas circunstâncias em que há o contrato. O STF vai decidir na frente se, de fato, é possível a cobrança ou não. Mas hoje, o fato aqui está vigente. E me parece que já com o parecer do Ministério Público, também no recurso extraordinário, e considerando a existência da lei nova e esse novo argumento de que há uma anuência em relação a isso, o que não impactaria numa obrigatoriedade da associação, porque quem compra sabe o que está comprando, me parece que há uma tendência ou há uma possibilidade, ou seria o mais razoável, que a cobrança seja reputada devida. E só para torcemos para isso. A tese fixada em sede do recurso especial foi superada? Não, porque a tese que está fixada no STJ, primeiro, ela não foi formada à luz dessa nova circunstância fática, e segundo, o que ela diz não há anuência em relação, não se cobra daquele que não anuiu com o pagamento dessas taxas, mas a própria lei está trazendo a existência do ato constitutivo da associação, prevendo o rateio das despesas, como uma condicionante para o pagamento e custeio dessas despesas. Então, são essas minhas considerações. Vamos torcer para que seja seguro, né? Bom, gente, ninguém tem pergunta? Não chegou nenhuma perguntinha? Nossa, um tema tão complexo. A pergunta era justamente essa que ela começou a falar aí quando falou do recurso extraordinário. Se ao não associado, porque o artigo 36A, ele fala dos predicados de administração de imóveis, né, de administrador de imóvel para a associação. Sim. E fala que todos aqueles que se beneficiam com essa administração. Mas a questão de se é obrigatório associar ou não, ao meu ver, não está resolvida. E se o não associado, porque não é obrigado a associar, fica obrigado a pagar hoje. Na verdade, deixa eu só complementar. A questão da não associação, como a Laiana colocou, em havendo... Normalmente, quando você lança um empreendimento, um loteamento, né, no caso, a pessoa adere à sua associação. Então, é difícil você ver, a não ser que seja uma associação antiga, que você não faça a associação da pessoa no momento da adesão. Daí, eu acho que já, automaticamente, ela ficaria associada. Com relação à lei, realmente, a lei não foi feliz, né? Eu acho que a redação dela está bem falha, a gente não sabe como é que o judiciário vai se posicionar nesse sentido. Espera-se que eles comparem, né, façam a referência aí como se fosse o condomínio, que acho que esse era o objetivo da lei. Mas, infelizmente, a redação não foi feliz, de forma alguma. Então, a gente também tem uma expectativa de que exista essa equiparação, mas não é certeza, porque a lei ela não foi muito bem formulada, né? Posso fazer uma observação? Claro. Alô, pronto. Eu queria só colocar 2 pontos. Primeiro, que toda essa discussão, obviamente, não se aplica ao condomínio de lotes, ok? Estamos aqui só falando do loteamento. Para condomínio de lotes, nós temos o artigo 1336.1, que prevê uma obrigação próprio terreno. Então, isso aqui só para loteamento. Loteamento com acesso controlado. Exatamente. E segundo, que, de fato, assim, claramente o legislador, no 36A, buscou o caminho da associação, que, inclusive, no parágrafo único, fala em estatutos, enfim, equipara a administração e diz que os adquirentes têm que observar os seus estatutos. Enfim, uma coisa um pouco... Fez uma salada, né? Na verdade, quando bastava, infelizmente, ele usou a palavrinha final errada. Quando bastava
criar claramente a obrigação para o terreno. Estava resolvido, né? Para que caminhar o caminho da associação? Se essa é uma discussão constitucional, então não adianta você alterar a lei ordinária, porque o Supremo fala, meu amigo, isso aí é irrelevante, esse 36A, porque ele obviamente não vai se sobrepor ao artigo constitucional que prevê a liberdade de associação. Então, o que o mercado tem procurado fazer para resolver isso, né, é trabalhar com o que já existe, né, que é a própria Lei 6766, quando diz lá que os adquirentes eles se subrogam em todos os direitos e obrigações do alienante, né? Então, esse inclusive é um dos argumentos do acórdão citado pela Laiana. Então, não só o cara que assinou a promessa de compra e venda, dizendo que aceitava essa obrigação, ele fica vinculado, mas também os futuros adquirentes, por força do contrato padrão que ficou arquivado junto com o memorial do loteamento. Agora, eu não me pautaria só nisso, né? O que se sugere cada loteador tente fazer, junto ao cartório imobiliário, é que carregue para cada uma das matrículas esse texto expresso, porque, em regra, o juiz não entende muito de direito registral. Não entende, assim, a gente vê nos acordos. Mas será que o cartório vai aceitar registrar dessa forma? Muitos aceitam, porque você simplesmente está prevendo de forma explícita o que já está lá no texto da Lei 6766. Então, você carregando isso para a matrícula vai ficar mais natural para todo mundo. Para quem comprou, viu isso na matrícula, né? E para o juiz amanhã que for julgar também está vendo isso na matrícula. Então, é a história da escritura pública, né? Da promessa por instrumento público. Ele não tem mais validade ou mais eficácia jurídica do que um instrumento particular, mas todo mundo respeita mais o instrumento público. É o psicológico que acaba refletindo, né, no judicial. Então, esse é uma possível caminho. E o outro, sobre o qual eu já tive a oportunidade de falar em outros eventos, não vou me ater aqui a ele, que é a instituição da servidão. Sobre isso tem um artigo no livro Direito Imobiliário que o Felipe anunciou, e enfim, está lá também. É uma outra opção, você já faz esse loteamento nascer com esse ônus real, que vai também vincular todo aquele que vier adquirir o lote e que, portanto, terá, por força desse direito real de servidão, uma obrigação de próprio terreno de contribuir para essas despesas. Acho que é isso. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Pois não. Bom dia a todos. Eu sou Paula Peixoto, sou urbanista. Aí me sinto à vontade para perguntar algumas bobagens. Doutor André Abelha fez, acho que uma explanação aí bem didática, ilustrativa, né, sobre as figuras, né, e o condomínio de lotes, né, caracterizado como um condomínio edilício, ao qual se aplica a lei da incorporação imobiliária. E aí o senhor bem lembrou que, urbanisticamente, tanto o condomínio de lotes como o loteamento de acesso controlado, né, no desenho, eles são semelhantes, né, mas, sob o ponto de vista do licenciamento urbanístico, eles são bastante diferentes, né? E, no entanto, esse condomínio de lotes ele foi inserido na legislação de parcelamento solo federal. A maior parte dos municípios, pelo menos, acho que não incorporaram ainda na sua legislação municipal algum regramento, possivelmente acredito que isso irá acontecer, né, nas leis municipais. Então, diante disso, eu teria duas perguntas. Se no momento que a gente tem hoje, é possível que o município aplique de imediato ou aceite, né, o condomínio de lotes para ser licenciado, né, que essa figura seja apresentada, e, tendo em vista, né, que ele está inserido na lei de parcelamento, se ele for constituído num terreno já parcelado, num terreno já, enfim, numa quadra ou alguma coisa assim, se ele ficaria obrigado às doações de áreas públicas. A princípio, eu acredito que não, pela figura, né, do empreendimento, né, mas gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso. Essa é uma das grandes discussões, né, porque, normalmente, para aprovação do loteamento, você tem essa obrigação de doação que, normalmente, não existe para a figura do condomínio de lotes, mas, a meu ver, como a Constituição delega aos municípios, né,
essa competência quanto ao aspecto urbanístico, eu não vejo nenhuma ilegalidade que os municípios, para os condomínios de lotes, venham a estabelecer certas contrapartidas. Aliás, isso está expresso no 1358, né? A 13465. Ela promoveu alterações com relação ao condomínio de lotes, tanto no Código Civil, para prever expressamente a figura, dizendo, olha, condomínio de lotes também é condomínio edilício, e na lei de loteamentos, para claramente diferenciar, falar, olha, o lote, ele pode ser o lote clássico e também pode ser o lote no condomínio edilício. Então, eu a meu ver, eu não vejo esse problema. Inclusive, alguns empreendedores, numa compliance urbanística, eles, ao aprovarem o condomínio de lotes, eles tentam, na medida do possível, né, respeitar os parâmetros urbanísticos que observariam para a figura do loteamento, para evitar amanhã uma contestação do Ministério Público para dizer que essa estrutura do condomínio de lote foi utilizada para fugir do loteamento. É porque os promotores, eles... Enfim, é uma prática, né? Olha, eles tendem a pensar assim, ó, aí pode ter truta, né? Então, é como se a gente tem duas opções, o ordenamento nos dá duas opções. Se a gente escolhe uma delas, não escolhe a pior, é porque a gente está cometendo fraude à lei, né? Então, enfim, isso é uma coisa também que precisa mudar. Só para acrescentar o que a Abelha está falando, a própria lei, ela introduziu o parágrafo 4º do artigo 4º da lei de loteamento, quando diz o seguinte: no caso de lotes integrantes de condomínio de lotes, poderão ser instituídas limitações administrativas e direitos reais sobre a coisa alheia, em benefício do poder público. Então, Paula, realmente é possível, e da população em geral e da proteção da paisagem urbana, tais como servidão de passagem, usufruto e restrições à construção de muros. Então, efetivamente, o município aí pode atuar para impor essas limitações. As leis que nós vimos até hoje, que regulamentam condomínio de lotes anteriores, elas trazem restrições, e muitas delas, não é o que a lei fala, porque a lei não obriga, mas muitas delas, elas replicam o que está na lei municipal de loteamento. Então, só com o que tem na lei federal, eu acho que não é possível aprovar um condomínio, porque não tem nem critério, né, de aprovação. Então, acho que vai ser necessário regulamentar. Bom dia. Eu tenho um questionamento aqui a respeito do loteamento de acesso controlado. Não ficou muito claro na redação da legislação, e eu estou com um problema prático dessa ordem, na questão de se a autorização do município para deferir o controle de acesso no loteamento de acesso controlado, se ela é meramente regulatória, de como, de fato, vai se proceder esse controle de acesso, porque, a meu ver, ele está dentro de um loteamento aberto, com todas as características, doação de área pública, a livre circulação das pessoas dentro do loteamento, se ela é meramente regulatória, ou se o município pode chegar e dizer assim, olha, eu não concordo com essa figura do controle de acesso e criar algum óbice nesse sentido. O que eu li até o momento é no sentido de que essa é mais uma opção do loteador e da associação, visando a questão de segurança, e outros aspectos, né? E até do fato de não gerar um ônus para o município nesse controle de acesso. Então, a minha pergunta é se esse ato do poder público é meramente regulatório ou se há aí um critério de não deferir o controle de acesso, mesmo não havendo nenhuma oneração ao poder público. Bom, eu acho que eu concordo, eu acho que é meramente regulatório, na medida em que a própria lei, ela criou essa figura de loteamento de acesso controlado, exatamente para regulamentar as práticas até então existentes no mercado imobiliário, de loteamento, e as práticas, inclusive, de se colocar muros, enfim, portarias nesses loteamentos. Evidentemente, o município precisa da autorização, o município não pode se furtar a conceder essa autorização, porque há uma figura legislativa que foi criada, mas, como eu disse e repito, tem que haver o acesso, não pode haver a proibição de acesso, mas desde que haja a identificação dos pedestres e dos veículos, eles podem ter acesso, até porque, como todos dizem, ali é tudo área pública ainda. Então, é regulatória, na minha opinião. Boa tarde. Aqui.
É uma pergunta especial, doutor Abelha. Só não ficou claro um determinado ponto, voltando à primeira pergunta, no que se refere aos loteamentos e o custeio para sua manutenção. Eu tenho várias dúvidas, na verdade, nós vamos concentrar uma só, a questão dos cessionários e os adquirentes em sucessão. A lei hoje não exige que haja uma anuência do loteador para que haja a cessão, então fica um tanto quanto difícil o controle. Ou seja, a minha pergunta, voltando ao que o doutor Abelha mencionou, cria-se então uma obrigação pró-terreno implícita, finalmente, para transferir aos cessionários e aos posteriores adquirentes. Essa, basicamente, é a minha pergunta, uma vez, evidentemente, preenchidos os demais requisitos sugeridos pelos demais, anotação da matrícula, criação, ou forçar que o primeiro adquirente do lote associe-se, né, dentro dessa circunstância preenchida. Ou seja, cria-se esse desdobramento ad perpetuum para a vinculação associativa. E essa é a minha dúvida, e como você bem colocou, me parece que a sua tendência é aplicar aquela previsão dos condomínios para que o adquirente, e não somente adquirente do direito de propriedade, mas também o adquirente de um direito a receber a propriedade, também esteja subordinado ao custeio. Esse é o nosso maior problema, sobretudo nos loteamentos em curso. O caminho é esse, de explicitar a existência dessa obrigação que é próprio terreno, assim como as restrições urbanísticas do loteamento, elas geram para o primeiro e para os adquirentes subsequentes obrigações próprio terreno. É só uma questão imóvel, né? O imóvel... fazer o judiciário enxergar, e que isso não tem nada a ver com a associação. Gente, as associações elas só existem porque no loteamento eu não tenho uma figura como eu tenho no condomínio edilício. Eu preciso de CNPJ. Então, a associação é só veículo de arrecadação. Porque, vejam, nem para uma reunião, né, dos adquirentes de lote você precisaria de uma figura jurídica. Ela existe porque eles, não tendo a figura do condomínio, precisam de um veículo de arrecadação. É só isso. Então, no fundo, ninguém quer fazer com que alguém se associe contra a sua vontade. Não, você só quer que, no fundo, que ele cumpra a obrigação do próprio terreno. Acabou. Mais nada. É porque ele se utiliza dos serviços fornecidos, né, pela Associação dos Moradores. Não, se ele utiliza dos serviços, eu acho que a obrigação é próprio terreno e deve ser, acompanha o imóvel e deve ser cumprido. Mas o que legitima aquela dada associação ser arrecadante, não a outra? O que legitimaria seria a obrigação prevista no próprio memorial, que no próprio memorial do loteamento você prevê a figura de uma associação como veículo de arrecadação. É isso que me parece. Exato. Só para poderia, inclusive, ser uma administradora, como foi no caso aqui julgado pelo STJ, não era associação, era administradora. Mas é porque não se cria administradora normalmente, porque a administradora tem, enfim, fins lucrativos, é outra tributação, é outra coisa. Mas nada impede, por exemplo, que você tenha uma administradora, como você tem administrador de condomínio, vai ter administrador do loteamento que pode ficar responsável pelo recolhimento dessas cotas. Isso é uma opção óbvia. Só para complementar, na verdade, e isso também até foi suscitado pela ministra Isabel Galotti, me parece que depois porque no caso ela estava dizendo que o caso que gerou o repetitivo era um caso que se discutia também as cobranças da associação, no sentido de serem devidas ou não, porque eram cobranças abusivas ou não existia prestação de serviço, enfim. Me parece que depois da lei, ou quando se pacificar a possibilidade de cobrança, a discussão vai girar em torno disso. Essa associação tem, de fato, legitimidade para a representação? Não tem. Essa associação, de fato, presta serviço em relação à coisa comum, vírgula também, porque seria o loteamento, mas em relação aos serviços que são prestados para os proprietários? Então, acho que a discussão vai sempre girar em torno, caso a caso, disso, da legitimidade da cobrança sob esse viés. Quem é o credor? Quem é o credor? Sobre quem é o credor. Doutor. Posso? Bom dia a todos. Marcelo Terra. Uma pergunta à mesa virtual aí. Vai fazer pegadinha com a gente. Não, só um pouquinho. Na hipótese de a lei municipal exigir a destinação de área pública para aprovação do condomínio de lotes, o que será muito provável, não é? Como o André falou, e até por uma vontade do empreendedor de destinar áreas públicas para evitar qualquer discussão de alegação de fraude urbanística, a pergunta prática é: como que se faz a transmissão do domínio dessas áreas públicas ao município? Será um prévio desmembramento com criação de um lote único,
ou o registro memorial de incorporação do condomínio de lotes terá o mesmo efeito, não obstante a ausência de previsão legal do artigo 22 do concurso voluntário da 6766? Sobrou para mim, né? Eu te ajudo. De reforço. Olha, isso, por exemplo, né, no Rio de Janeiro, quando se registra uma incorporação e você vai ter a aprovação do empreendimento, é muito comum que o condomínio, que ele faça, o incorporador, ele doe, né, a parte da frente da calçada ao município. Isso se faz por meio de um termo de doação. Então, enfim, do ponto de vista imobiliário registral, o correto, eu concordo, inclusive fosse feita uma verbação para deixar claro que aquela parte ali houve uma doação ao município e nada impede que socorra. É que de município para município, vai isso vai ou depender do que está não... na lei municipal, né? Porque na federal não veio nada regulamentar. Eu acho que vai depender pela lei 6.015, né, todo ato que promova uma modificação no imóvel, isso deve ser refletido no registro imobiliário, né? Então, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, eu acho que foi por aí. Eu não vejo qual seria a dificuldade de se promover, né? Se esse for o entendimento de que isso, naquele caso, vai gerar o reflexo imobiliário registral, de você prever o desmembramento dessa área que foi doada, que está saindo da propriedade privada e indo para a propriedade pública. Da mesma forma que eu acho plenamente possível, inclusive é um empreendimento aqui no Brasil que já está caminhando para esse sentido, está instituindo um único condomínio e preverá servidões administrativas. Então, as ruas serão ruas privadas, mas de uso público. Entendeu? Então, não chegará... a meu ver, eu acho que... Isso foi imposição da prefeitura? Não é imposição da prefeitura. Isso é iniciativa do próprio empreendedor. Então, você, em vez de doar as ruas, vai ser um condomínio, que as ruas, em princípio, serão propriedade privada, mas essas ruas serão de uso público. Então, com o objetivo, nesse caso, por exemplo, de se alegar que o empreendedor estava tentando fugir da Lei 6766. Então, como a ideia do empreendedor era mesmo fazer um condomínio aberto, né? Então, do ponto de vista urbanístico, você está atendendo plenamente aos objetivos da lei. Então, existe não só a possibilidade de doação, como também de instituição de servidão administrativa. Embora, Marcelo, o condomínio de lotes, na verdade, ele pressupõe a existência dessas áreas que eram públicas no loteamento, que sejam privadas. Óbvio que vai depender da lei municipal de impor determinadas limitações. O próprio artigo da lei prevê essas, como eu disse, essas limitações administrativas. Eu acho que seria um mero desmembramento, embora eu acho que o poder público municipal ele tem que ter o cuidado para não desvirtuar o próprio instituto, né? A própria figura do condomínio de lotes. E formar grandes bolsões na cidade. Exatamente. Fechado, eu acho que tem que haver essa preocupação do poder público municipal de não fazer esse desvirtuamento de você, porque existe, e essa é uma figura da doação de escola para escolas, para determinados equipamentos públicos, específica de loteamento, onde as áreas públicas, mas o condomínio de lote, essas áreas comuns são privadas. Então, tem que haver realmente um cuidado da administração pública municipal nesse sentido. Embora a própria lei, como eu disse, o parágrafo 4º, fala da instituição de limitações administrativas, servidões, etc, etc. Mas isso é um caso para a gente discutir depois, quando a lei municipal vier desvirtuando, realmente aí cabe a nós, advogados, defender a legalidade dessa figura legislativa nova, que é o condomínio de lote, né? Para que a gente não faça, não crie esse desvirtuamento. Perfeito. E só para complementar, eu não sei se esse talvez fosse o objetivo do Marcelo a fazer a pergunta, é que em certas situações, se você doa, por exemplo, a via, você necessariamente promoveria um desmembramento do terreno onde estaria o condomínio edilício, que não é possível. Você tem que ter um terreno único. Já vou finalizar. Então, se você utiliza, por exemplo, a servidão administrativa ou o direito de superfície, por exemplo, né, você não vai gerar o desmembramento da propriedade, então o terreno continuará a ser único. Então, outras opções.